Amados, vamos iniciar então os primeiros pastores que trarão a mensagem para nós nessa noite, com muita alegria no nosso coração. Há 2 anos atrás nós estivemos no MFI e eu contei já essa história no Aviva do ano passado e provavelmente eu vou repetir todas as vezes que eles vierem pregar aqui na nossa casa. O Senhor colocou algo muito forte no meu coração quando eu olhei para o pastor Evaldo. Não sabia quem ele era, não sabia de que igreja ele pertencia. E aí, de uma forma muito graciosa, o Senhor falou ao meu coração dizendo: olha, você precisa se aproximar desse homem, porque tem algumas coisas que eu quero te ensinar através da vida dele. E por meio do Renovo, que é um grupo em que o pastor Evaldo trabalha, alguns pastores lá de Joinville, ele me acrescentou a pastora Ju também, e nós temos então caminhado com eles já nesse período. São pastores na igreja Comunidade Siloé em Joinville. Eu gostaria de que você pudesse buzinar glorificando ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Conforme o pastor Jean, a pastora Juliana falou, para nós que sim é uma honra, foi um privilégio de Deus. Deus faz essas conexões do céu, quando então pastores se encontram e têm o mesmo caminho, têm a mesma visão, que é largar as tendas. E eu estava ali conversando, com o pastor Evaldo, falando: nunca pensei que eu iria adorar a Deus buzinando. É coisa de Deus, como o nosso Deus é criativo. Eu tenho ouvido uma frase há alguns meses e isso tem me incomodado. Eu ouvi que o mundo fala onde a igreja se calou, mas eu creio que é um tempo onde a igreja, como nunca, tem falado de muitas formas. Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, Ele faz com que as coisas aconteçam do jeito dele. Por mais que as pessoas tentem, o mundo tentem falar coisas que a gente sabe que na maioria das vezes é uma mentira, mas nós, povo de Deus, que vivemos a verdade de Deus, que vivenciamos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós sabemos que mesmo em meio ao caos, Deus traz luz. Mesmo em meio ao medo, Deus traz a paz. Mesmo em meio a situações tão difíceis, Deus traz da presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado, amém? Eu creio que esse tema, a Viva, traz muito perto de nós o que o profeta, o que foi o clamor do profeta, e deve ser o clamor das nossas vidas neste tempo, século 21. Senhor, aviva a tua obra no meio de nós. Faze as coisas que o Senhor já fez, e o Senhor vai fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, amém? Isso para a glória dEle e para que o povo dEle seja mesmo transformado, edificado, edifique e transporte sobre a vida dos outros. Eu queria orar com vocês. Eu sei que hoje vocês têm aí na expectativa dessa abertura, e Deus vai falar por muitas maneiras nestes dias. E eu queria orar com vocês. Se você puder, mesmo aí no seu carro, está chovendo, vamos até louvar o Senhor, porque Ele derrama do céu chuvas abundantes sobre as nossas vidas. Mas vamos orar. Se você estiver aí, pode levantar uma das suas mãos onde você está, como um ato profético aos céus, para que o Senhor realize neste tempo obras maiores, obras que nós nem imaginávamos que poderiam acontecer num tempo tão difícil, mas para a igreja de Jesus, um tempo de oportunidades, de ser relevante, de ser mais do que todas as coisas que podem ser colocadas, amém? Senhor, nós estamos aqui nesta noite te louvando, te adorando, e que de maneira, Senhor, o Senhor nos faz e nos coloca
toca neste lugar. Há um povo aqui, Senhor, que não tem se dobrado diante das situações, diante do caos, diante, Senhor, dos oportunismos, diante de tantas situações difíceis. E nós te louvamos. E que este povo seja testemunha viva daquilo que o Senhor faz no meio daqueles que te amam. Senhor, que o seu nome seja glorificado. Que esse tempo de aviva aqui na cidade de São Bento possa ser realmente algo transformador. E que os meus irmãos, a tua igreja neste lugar, possa transportar para toda a cidade, para todos os lugares, para que alcance, Senhor, vidas que estão acanhadas, vidas que estão com medo, que elas sejam libertas de tudo isso para a tua glória. Então faça algo novo neste tempo, Senhor. Faça algo maravilhoso. Derrama do teu poder e que a tua presença seja sentida em todos os lugares, Senhor. Nós oramos assim, nós te louvamos, porque nós cremos que o Senhor vai avivar a tua obra no meio de nós e o Senhor vai fazer coisas grandiosas, maravilhosas, em nome de Jesus, amém? Então bata palmas aí, buzinando, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Que coisa, eu ouvindo o Jean falar sobre uma honra de estarmos aqui, de estarmos aqui com vocês. Para nós é uma honra, para mim e para a pastora Nana, nos sentimos muito honrados em poder servi-los nesse Aviva. É a segunda vez que venho aqui no Aviva e vendo esse momento profético mesmo para Refúgio em São Bento. Sei que Deus tem planos e propósitos a respeito dos irmãos. Isso de forma alguma se extingue em vocês, mas eu creio que vocês são uma porta para as igrejas na cidade se despertarem para o que Deus quer fazer. Pode louvar o Senhor. Glória a Deus. E eu estava ouvindo a Juliana ler o texto, falar ali. Deus tem me incomodado literalmente nesse tempo. É interessante, não é? Porque talvez fosse para muitas pessoas um tempo de tristeza, de abatimento. Agora não dá para ir na igreja, está tudo fechado, o que nós vamos fazer? Mas a multiforme sabedoria de Deus tem sido derramada sobre a igreja. E ela de multiforme tem manifestado o poder de Deus nesses dias de pandemia. Olha que coisa linda olhar aqui o Drive, olhar os online de muitas igrejas, a Casa de Paz lá em Tanguá, em tantos outros lugares, tantas situações, criatividade do povo de Deus, para não fechar a boca, para não calar, para manifestar a presença de Deus em dias como estes. Sabe, glória a Deus. Sabe, eu venho trazer a você uma palavra, como eu disse, que tem queimado o meu coração. Isso, embora possa se aplicar e deve se aplicar à comunidade Siloé, eu tenho clareza de que isso é uma palavra de Deus para a igreja. Nós vivemos um tempo profético e nós precisamos definir um destino profético. Precisamos ter definido em nós isto. Há alguma coisa que é muito pregada, muito falada, muito disseminada na igreja. Somos um povo sacerdotal. É verdade, somos mesmo um povo sacerdotal. Nós representamos diante do Senhor as causas da nação, as causas da cidade, as causas dos irmãos, das irmãs, das pessoas que não conhecem a Jesus. Porém, além de sermos um povo sacerdotal, nós somos um povo profético. E precisamos estar vivendo esse destino profético que Deus tem para nós. Então eu quero conversar com você um pouco sobre isto. Um destino profético, passos para uma vida extraordinária. Deus não nos chamou para uma vida natural. Ele nos chamou para uma vida sobrenatural. A própria salvação é sobrenatural. Portanto, meu coração e o seu precisa se aquecer diante disso. A vida, como nós temos visto, para muitas pessoas não está fácil. O que está acontecendo nos causa temor, nos desafia. A gente ouve coisa arada nesses dias, é STF, é ordem mundial, é coronavírus, é vacina e tantas coisas que nos incomodam e que nos causam espécie. Mas sabe, esse contexto convulsivo, esse cenário global de instabilidade revela uma crise sem precedentes, mas que gera
oportunidade para a igreja. Eu estava conversando agora com os pastores sobre isto. Se por um lado há realmente uma situação que pode ser apocalíptica, a igreja não pode se calar diante disso. Nós fomos chamados para ser sal nessa terra, para fazer a diferença na terra, para manifestarmos o reino de Deus e o poder de Deus em meio às nações. Temos um destino profético, então. Sem dúvida alguma, o objetivo de Deus para cada um de nós é sermos extraordinários e viver além do que é comum. Eu me lembro de José no Egito, que coisa incrível a vida dele. Esses dias eu estava relendo a história dele e vendo como Deus usou. Eu lembrei de Gideão, eu me lembrei de Esther. Lá no capítulo 4, Mordecai diz para ela: quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe, São Bento do Sul, não foi para uma conjuntura como essa que nós fomos levantados como príncipes do Senhor nessa cidade? Quem sabe? O Senhor tem nos levantado mesmo com uma visão profética, queridos, para manifestarmos o poder de Deus em meio às nações. O desafio é de viver assim uma vida profética, uma vida influenciada pela agenda de Deus. E o que faz nos lembrar a agenda de Deus? Eu me lembro da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, eu quero dizer para você uma coisa: independente de Câmara dos Deputados, de Senado Federal, STF ou Executivo, a Presidência da República, nós sabemos que eles, por mais que possam até querer, não estão nessa disposição de trazer o céu à terra. Quem tem que trazer o céu à terra? Quem é que vai se levantar para trazer o céu à terra? Quem é este povo que Deus tem ungido? Quem é este povo que Deus tem levantado, preparado para um momento histórico? Eu creio no que Deus tem para nós, queridos. Precisamos ser ter essa vida influenciada pela agenda de Deus. E sabe, você é a pessoa principal na estratégia para o reino de Deus. Eu quero falar de uma forma mais efetiva com você sobre isso. Você precisa vivenciar isso. Você não tem vivido? Deus está te convidando a viver. Você tem vivido? Deus está te convidando a intensificar isso em você. Um destino profético. E quando eu penso em destino profético, há muitas pessoas que me vêm à memória, mas talvez a mais marcante na história para mim é o profeta Elias. E eu quero ler um texto dele, lá em 1 Reis 19 a 21, um pouco da história dele, e partilhar com você alguns desses passos para uma vida extraordinária que nós vemos no próprio Elias. E depois concluir falando de uma experiência de um homem como ele, que é ele mesmo, né, se deixou influenciar pela graça e o favor de Deus e se tornou marcante na história de Israel, sendo um profeta trazendo o céu à terra. Olha o que diz o texto aqui, 1 Reis 19, de 19 a 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. E eu vou me concentrar mais em Eliseu. Eu falei Elias aqui, mas vou me concentrar mais em Eliseu, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas que precisam ser encontradas em mim, que precisam ser encontradas em você, que precisam ser encontradas em nós, que precisam ser encontradas na igreja desses dias. E para falar sobre isso, eu estava partilhando com os irmãos também uma impressão que eu tenho em Deus. Eu não quero dizer que essa é uma palavra profética, mas é uma impressão que eu tenho em Deus. Eu não me esqueço do dia que amanheceu. Eu adormeci sabendo dos problemas do Muro de Berlim, aquilo que separava a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, todas as dificuldades, o comunismo na Alemanha Oriental, todos os problemas de famílias separadas, tantas confusões, tantas coisas terríveis.
eu dormi com isto e acordei sem isto. Algumas pessoas naquela época ficavam perguntando, mas como que pode acontecer? O que é que aconteceu? Qual é a razão disso? Qual é a explicação para isto? Eu não me esqueço de ter ouvido falar muitas vezes que muitos cristãos estavam orando para que Deus intervisse. Gente que estava vivendo seriamente com Deus e que estava intervindo, clamando ao Senhor que manifestasse o seu poder. Da noite para o dia, simplesmente o muro de Berlim acabou. Ele não só caiu, ele acabou, totalmente destruído. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Não, porque vai ter uma nova ordem mundial, e agora nós vamos trazer uma nova sociedade, nós vamos acabar com muitas situações da família como ela é constituída, enfim, tudo que você já tem ouvido falar. Pois eu proclamo em nome de Jesus, a igreja se levanta e toda esta barreira cai em nome de Jesus. A igreja profética, a igreja tomada do poder de Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas como é que eu tomo isso por providência na minha vida? Eu olho para Elias, para Eliseu, e vejo algumas coisas que ele fez. Ele potencializou a vida dele. O texto diz que Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Uma das coisas que a gente vê aqui, que Eliseu era um cara que trabalhava. Ele não era um sujeito à toa, ele não era um qualquer. Às vezes eu fico ouvindo pessoas na igreja, eu me lembro de um garoto, há um bom tempo atrás, ele aparece na igreja e está falando, sabe, pastor, eu queria muito trabalhar na igreja, porque sabe, eu poderia ficar aí sentado tocando violão o dia inteiro. Sabe, que se você trabalhou já na igreja, como eu tenho trabalhado, não há muito tempo, até você pode fazer, mas não há muito tempo para isso, há muitas coisas para serem realizadas. Mas eu não estou falando só do trabalho na igreja, e é isso que eu quero que você conscientize. Deus não chamou todos nós para trabalharmos na igreja, mas Deus nos chamou todos nós para trabalharmos no mundo. O mundo é o campo, o mundo é o lugar onde a minha vida e a sua vida se manifesta para a glória de Deus. Eliseu era alguém envolvido com trabalho, comprometido, responsável, um profissional provavelmente que conhecia o que estava fazendo. Ele não tinha a tecnologia de hoje a favor dele, mas ele fazia tudo o que podia. E é muito interessante olhar para a reação que ele tem diante do profeta Elias. E a reação que ele tem evidencia um coração que tinha prioridades espirituais. Agora preste atenção nisso. Nós vamos ver logo a seguir Elias lançando o manto sobre Eliseu. E Eliseu é separado para o serviço profético. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nos nossos dias Deus tem derramado ou tem lançado o seu manto sobre engenheiros, sobre médicos, sobre profissionais liberais. Ele tem lançado sobre professores, sobre diretores. Ele tem lançado sobre contadores, sobre auxiliar de escritório. Ele tem lançado sobre lixeiros. Ele tem lançado sobre os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, para que ungidos e tomados do Senhor possam fazer diferença onde estão para a glória do Senhor. Sabe, muitas das pessoas que você tem alcance lá no seu trabalho, seu pastor absolutamente não tem, e nem vai ter. Mas então Deus te colocou ali e colocou o seu pastor aqui para preparar você, para que você seja lá o que Deus espera que você seja para a glória dele, para que você seja a extensão. Eliseu estava potencializando a sua vida quando responde ao chamado de Elias. Nesse encontro, Eliseu fez a escolha certa, e ele nunca mais foi o mesmo. Eu estou dizendo para você porque eu creio em Deus e estou profetizando também que Deus vai conscientizar você do chamado que Ele tem para você. Eu não estou perguntando para você se você trabalha no lugar XYZ, comercial, se é uma repartição pública, numa escola ou numa universidade. Eu sei de uma coisa, e quero declarar isso para você: quem te colocou lá foi o Senhor.
E Ele colocou com propósito. Ele te capacitou para isso. Ele convergiu céu e terra para que você estivesse ali. Porque Ele quer manifestar o reino dEle através de você. Ele quer usar você para isto. Então, descubra a sua missão, a missão da sua vida. Multiplique os seus talentos físico, emocional, espiritual. Não procrastine, não fica nessa de quando eu me aposentar. Eu tenho ouvido um monte de pessoas na comunidade mesmo, alguns, não diria mais um monte, mas algumas pessoas. Pastor, quando eu me aposentar, aposentaram. Agora foram para a praia, não sei o que, E eu ouvi também, tenho visto pessoas que aposentaram e disseram: eu quero servir a Deus. Antes eu servia, mas agora eu quero me lançar completamente no serviço de Deus. Pastor, o que é que eu posso fazer? Várias pessoas se entregando mesmo ao serviço de Deus, lá em nossa comunidade, gente oferecendo o tempo deles para isso. E servindo, pessoas que servem nas empresas, na GM, na Manco, e em tantos outros lugares dentro da cidade, sendo servos do Senhor onde estão, e servindo na igreja também quando há oportunidade. Mas eles não precisam necessariamente ser oficiais numa igreja, eles são oficiais na vida. Eles servem o Senhor onde eles estão. E isso tem graça, isso tem favor de Deus, isso tem manifestação de Deus. Então, manifeste-se, seja capacitado pelo Espírito Santo para experiências novas e profundas com o Senhor. Frutifique. Eu não posso me dar ao luxo de ter pensamentos e carências, desejos que não estejam totalmente alinhados com o coração de Deus. O meu real potencial só será revelado em uma dimensão espiritual. Eu vou contar uma história rápida para vocês do que aconteceu na nossa igreja. Alguns anos atrás, um irmão veio conversar comigo, sentou à minha frente: pastor, meu patrão quer se tornar meu sócio, quer que eu entre em sociedade com ele, a empresa está crescendo, ela está tomando dimensionamento, e eu vim aqui falar com o senhor, o que é que o senhor me aconselha diante disto? Eu vou falar para você que eu estava assim, até com receio de fazer a pergunta que eu fiz e não poderia deixar de fazer. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, Senhor, mas eu vou fazer essa pergunta. Fiz. Escuta, seu patrão é um homem temente a Deus? Ele falou: não, pastor, ele não conhece a Jesus. Eu falei: a palavra de Deus diz que você não pode ter comunhão com ele, porque o seu andar é um e o dele é outro. Você pode orar por ele, você pode clamar por ele, mas você não pode ser sócio dele. Uma coisa meio louca, né? Era uma oportunidade incrível, ele já ia inicialmente ganhar muita coisa. Falei para ele: olha, ore pelo seu patrão, chegue para ele, conte para ele por que você está tomando essa atitude, por que você fez isso. Eu me lembro quando o Tony então procura o seu patrão, diz para ele: olha, eu não posso fazer essa sociedade com você, por isso, por aquilo. Não foi o pastor me mandou. Não, eu tenho consciência em Deus que é isso que eu tenho que fazer e tal. Que coisa, né? A história parou. 8 meses mais ou menos depois, ele convidou esse patrão dele para um encontro de casais que nós tivemos em Guaratuba. Eu não tinha essa prática, mas não sei por que Deus me deu aquele momento isso. E eu, na primeira palavra que eu trouxe, eu fiz um apelo à conversão, a entregar a vida a Jesus. Você já imagina quem chegou na frente. Pode glorificar a Deus, isso é motivo de muita glória. Quando você tem um coração profético, ele faz as coisas acontecerem na sua vida. Eu não sei se você já ouviu falar dessa empresa Neo Yama. Ela tem crescido assim de uma forma muito célere. E Tony e Ismael se tornaram muito amigos e hoje são sócios. Ismael, que é o convertido, vai para os Estados Unidos, conhece uma associação de empresários cristãos que fizeram das suas empresas um ministério. Ele vem para o Brasil e diz: não, a nossa empresa vai se tornar um ministério para a glória de Deus. Estão fazendo isso acontecer. O que eu estou dizendo para você é que para nós fazermos diferença, nós não precisamos necessariamente trabalhar dentro de uma igreja, mas nós precisamos ser igreja onde nós estamos para a glória do Senhor. Nós precisamos manifestar profeticamente o que Deus tem para nós.
Ele quer nos levantar e nos erguer assim. Então, um destino profético pede que eu potencialize a minha vida, que eu invista no meu chamado. Olha o que diz o versículo 19. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O manto, nós sempre ouvimos falar, era uma vestimenta de couro, de animais, e que normalmente um profeta lançava sobre a pessoa que ele estava convocando para um serviço. Então Elias lança sobre Eliseu. Ele é escolhido. E ele vai agora servir ao Senhor. E a gente vai ver um pouco mais da história dele. Mas é muito interessante você notar isso e perceber que ele lança o manto sobre Eliseu. E Eliseu imediatamente responde. E vai servir ao Senhor. No nosso contexto, isso pode e deve acontecer. Lá na nossa comunidade, muitas pessoas têm vindo a mim dizendo: Senhor, pastor, eu quero muito ser esse profeta, esse sacerdote na minha empresa. Muitas pessoas. E sabe, eu queria dar a conhecer você isso. Deus também tem levantado pessoas que podem referendar isso na sua vida e enviar você para servir no mercado de trabalho, para servir no comércio, aonde você estiver, para a glória de Deus. Eu tenho dito à igreja e creio nisso antes de um homem que eu estou me lembrando agora que é médico, ser chamado para ser médico onde ele está. Deus o chamou para servir o Senhor. E como servo do Senhor, Deus o colocou como médico para a glória dele. E ele tem sido uma bênção onde tem sido colocado. Me lembrei agora de uma médica, Vanessa Hart, que tem divulgado o nome do Senhor para todo canto. Uma baita de uma nutróloga, que teme a Deus, ama o Senhor e vive para o Senhor. Entregou o potencial dela para Deus. Então ela evidenciou o chamado dela diante do Senhor. Então é no ambiente no ambiente profético que você vai receber isso. Às vezes a gente fica com uma coisa assim: precisa acontecer uma situação, porque daí até mesmo no drive vão colocar um tapete na frente e o pastor vai vir e vai colocar óleo sobre a minha cabeça, então eu vou ser ungido para servir o Senhor. Você não precisa disso. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, você foi chamado para fazer isto. E você deve estar obedecendo ao Senhor. Porém, você pode fazer isso sim. Você pode procurar o pastor Jean e dizer para ele: pastor, me envia. Declara isso sobre mim. E você vai tomar então esse movimento profético sobre a sua vida, essa cobertura sobre a sua vida. Eu penso que há um destino profético. Nós vemos Eliseu potencializando a sua vida e investindo no seu chamado, tomando providências para que ele pudesse servir ao Senhor. Você se lembra? Ele pega juntas de bois, sacrifica para fazer um churrasco para todo mundo, pega o material que ele usava para o trabalho do serviço e faz a fogueira, faz a churrasqueira para aquilo ali. Um investimento no reino de Deus. Porque ele estava disposto a dar tudo para o Senhor. Você está disposto a dedicar tudo ao Senhor? Potencialize a sua vida, invista no seu chamado, renuncie às suas vontades. No versículo 20, Eliseu diz: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Nessa despedida eu vejo muito afeto e consideração e amor, provavelmente, que ele tinha pelos seus pais. Nessa atitude eu vejo o princípio de atender também imediatamente as expectativas ou solicitações de Deus, apesar de. E eu me lembro então de Pedro, que começa a dizer ao Senhor lá em Marcos 10, de 28 a 31, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna,
Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eu me lembro de quando Deus me chamou também para ser um pastor, especificamente. Eu tive que deixar a minha família, meus pais, meus parentes. Eu e a Nana nos casamos e fomos para um lugar distante. Tivemos a oportunidade de voltar um pouco para morar em São Paulo, próximo dos meus pais, próximo dos pais dela, mas por muito pouco tempo. Hoje nós moramos em Joinville. Sabe quantos parentes eu tenho, meus, pessoais? A minha mãe que mora em um ancianato, a mãe da Nana que mora num outro ancianato. Aliás, no mesmo ancianato, juntas. É isso. Elas não podem, nós não podemos ter contatos com elas. Eu acho que há mais de 8 meses nós não nos vemos, porque nós não podemos entrar lá para preservá-las. Pastor, o senhor está traumatizado. Meu Deus, como é que você vive a vida? Você lembra da promessa de Jesus? Quem deixar vai ter muitos outros. Eu tenho tido pais, eu tenho tido mães, eu tenho tido irmãos, irmãs, amigos, queridos que têm investido na minha vida. É uma questão de você confiar. Então você precisa renunciar às suas vontades, ao seu querer. Você não deve ter nada que possa impedir você de prosseguir. O que tem paralisado os projetos dos céus para você? Será que é o seu passado, as suas derrotas, quem sabe? Ou o seu sucesso? Ou quem sabe os seus medos, os seus fracassos, as suas perdas, as suas traições, os seus amigos, a sua família, os seus desejos, as suas vontades? Isso não pode nos separar do que Deus tem proposto para nós. E é interessante olhar para Jesus numa perspectiva dessa. Qual era o maior esforço de Jesus? Ele é o modelo, ele é o exemplo. Nós estávamos cantando que não há nada melhor do que ele, é mesmo? E olha o que ele diz a respeito do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Precisamos ter um coração de renúncias das nossas vontades para lançarmos diante do Senhor. Com isso, eu quero deixar uma palavra para você que é pai, para você que é mãe, de investir nos seus filhos também e de não retê-los. Nós temos uma geração de pais que retém os filhos. Não porque eu quero que você seja isso, aquilo outro. E às vezes não é nada disso e acaba não sendo nada. Eu me lembro que no ventre da Nana nós oramos pelos nossos 3 filhos e dissemos: Senhor, antes de tudo ele é teu, ela é tua. Para onde o Senhor os quiser levar, nós vamos estar com o Senhor. E Deus, na história da minha vida, fez isso acontecer. Eu tenho uma filha na Nova Zelândia. Há um bom tempo nós não nos vemos, mas nos vemos pela internet. Eu sei que ela está bem, está servindo ao Senhor. Os meus netos também. Meu filho é pastor numa outra igreja, tem a vida dele. É muito difícil nos encontrarmos. Estou mais próximo da Esther, que trabalha comigo na comunidade. Mas, sabe, isso não impede nada no reino de Deus. Isso não machuca nada o nosso coração. Pelo contrário, eu tenho a segurança de que meus filhos estão firmes em Deus. Eu sei que a minha geração vai servir ao Senhor. Os meus netos começam a buscar o serviço de Deus. Hoje, nessa hora, agora, o meu neto, o mais velho, né, que tem 10 anos, está pela primeira vez servindo no som da igreja, em auxiliar a outros. O Senhor é fiel. O Senhor estende de geração em geração a sua bênção. Mas eu e você precisamos quebrar a nossa cerviz e confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Eu me lembro de uma situação tão cara para mim. Na nossa igreja, nós temos um casal, Giovano e Heloísa. Eles tiveram o primeiro filho na nossa comunidade. A primeira criança que nasceu foi o Gabriel, o Gabão. Com 3 anos e meio, Giovano investia muito na vida do Gabão, para que ele tocasse bateria. E foi a primeira vez que ele tocou na igreja com 3 anos e meio. Hoje, Gabão é o principal baterista da comunidade e um dos líderes de instrumentos na comunidade. Ele está fazendo advocacia, direito, vai ser um advogado, é um menino usado por Deus, temente a Deus, e eu olho para isso: de pais proféticos geram filhos proféticos. E eu e você precisamos abrir a nossa vida para que essa realidade aconteça. A nossa nação, a nossa cidade precisa de cura.
A Nana falou sobre isso. Quando a igreja se cala, o mundo fala. O mundo falou nas nossas escolas por muito tempo, e aí nós olhamos o resultado que nós temos colhido. O mundo falou nas instâncias mais diversas, porque nós nos calamos, queridos. Está na hora da igreja se levantar e manifestar a graça de Deus aonde ela está, no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, na igreja, entre os vizinhos, entre os amigos, no esporte, para onde você for, manifestar o reino de Deus e colocar ali a presença do Senhor. Então, potencialize a sua vida, invista no seu chamado, renuncie à sua vontade, consolide alianças espirituais. Versículos 20 a 21. Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu vai até os seus pais, e a gente podia pensar, quem sabe se ele não resolve, não volta mais. Mas há uma aliança agora com Elias. Ele volta para servir Elias, para poder servir ao Senhor. Há uma coisa no coração de Eliseu que o faz quebrantado diante desta situação. Ele se levanta, diz o texto, ele se dispõe a servir Elias, procurando aprender a servir o Senhor. E eu me lembro então de Josué servindo Moisés. Você se lembra? Ele olhava para o que Deus estava fazendo na vida de Moisés, e um dia Deus fez na vida dele. E há uma coisa muito interessante na vida de Elias e de Eliseu. Elias era conhecido como homem de Deus, e nós vemos quantas coisas Deus realizou através de Elias. Mas você se recorda do que foi que Eliseu pediu a Elias quando ele estava sendo assunto aos céus? Me dê porção dobrada do teu espírito. Eu vou falar de um detalhe que talvez você não tenha percebido. Nós vimos muitos sinais, milagres, que foram realizados através de Elias para a glória do Senhor. Você sabe quantos milagres Eliseu realizou, que se nós conhecemos biblicamente e que são anotados biblicamente? Simplesmente o dobro de Elias. Unção profética, pais proféticos, filhos proféticos. E isso tem a ver até com o discipulado, do acompanharmos pessoas. Então ele se dispôs e Deus usou. Eliseu cresceu por meio da unção que começou a ser compartilhada com seu pai espiritual. A palavra de Deus diz lá em Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. A honra precede a conquista. Então você precisa se lançar nos braços do Senhor para que isso aconteça. Então, você tem feito uma aliança mesmo com o Senhor? Você tem feito uma aliança com a sua igreja local? Você tem assumido uma aliança com os seus líderes pastorais? Você tem assumido uma aliança com eles para que o projeto de Deus para São Bento do Sul aconteça? Porque Deus tem um plano para essa cidade. Não pensa que... Eu sei que o que vocês estão fazendo aqui não é a prática comum da cidade. Particularmente eu não conheço o momento, conheço de tempos atrás. Mas eu duvido que muitas igrejas tenham reunido tantas pessoas como vocês estão reunindo aqui. É porque vocês são especiais? Com certeza é, mas é muito mais que isso. É porque Deus quer usar vocês como um canal para a cidade, para abençoar a cidade, para despertar a igreja. Porque, como eu tenho consciência em relação a Joinville, Siloé não alcança Joinville, mas a igreja da cidade alcança Joinville. E se a Refúgio entender isto, vai poder ser usada como um canal de bênção para despertar toda a cidade. E aí nos seus relacionamentos, na cidade, entre os amigos, irmãos de outras igrejas, vocês serem testemunhas do Senhor por onde vocês forem. Tochas vivas, homens e mulheres em chamas, incendiando essa cidade para a glória do Senhor. Então, nós devemos potencializar nossa vida, investir no nosso chamado, renunciar às nossas vontades, consolidar as alianças, trocar a fonte da nossa provisão. Versículo 21. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Então,
no ministério profético, não há falta de recursos e há troca de fonte. Eu estava falando para vocês do Ismael e do Tony, que são proprietários de uma grande empresa. Uma das coisas impressionantes que eu tenho visto é a generosidade lançada no coração deles, para servir a Deus, porque eles dependem de Deus. Eu ouvi o testemunho de alguém dizendo que um cliente foi fazer uma negociação com esse irmão e disse para ele: olha, nós podemos fazer, então você faz o seguinte, você dá uma nota, tira assim o valor da nota tal, e a gente acerta e a gente faz o negócio. O Tony falou: olha, não, assim eu não faço negócio. Nós só vamos fazer isso se for tudo na luz. De outra forma nós não fazemos. Ah, pastor, coitado dele, né? O Senhor é conosco, quem será contra nós? É Ele que defende a nossa causa, é Ele que está conosco, e foi o caso deles. Hoje de manhã eu ouvi falar, nós temos um Instituto de Ação Social. O Ismael é membro da PIB de Batel, lá em Curitiba. Mas eles e até o pastor Michel elegeram que o Instituto Conforme da comunidade deveria receber uma verba de ajuda. Então enviaram lá um valor. Eles estão ajudando três entidades sociais. Uma delas é o Conforme. Então eles estão dando 30 mil. E o Ismael mandou um recado: sabe, pastor, eu fiquei muito constrangido com isso. O senhor me perdoa até. Porque no ano que vem, em nome de Jesus, nós não vamos dar 30 mil, nós vamos dar 600 mil. Porque nós queremos servir ao Senhor e fazer a diferença. Sabe, nós estamos falando de generosidade que é necessária para o cristão. Isso começa com as situações que Eliseu viu em Elias. Elias foi alimentado pelos corvos. Já viu alguém ser alimentado por corvos? Elias foi alimentado pela viúva, improvável. Mas o texto diz que ela não só proveu para ele, como ele proveu para ela. Quando você é provido pelo Senhor, você é um canal, você é uma usina com comportas abertas para derramar ao redor da sua vida, sobre a vida das outras pessoas. Porque o Senhor derrama sobre você. Ele foi alimentado pela viúva. Na nossa jornada profética, nós só somos supridos quando somos sendo agentes de provisão também. E nós só iremos prover e repartir, não só iremos prover, mas iremos repartir também aquilo que temos recebido. Elias é alimentado por um anjo também, você se lembra? Então é preciso lembrar que antes de partir, Eliseu precisou sacrificar os seus recursos. Você lembra do que eu falei? O princípio é que não existe um ministro profético, um ministério profético sem generosidade extravagante. Sem generosidade extravagante. Eu conto isso aqui no temor do Senhor. Eu e a Nana aprendemos isso há um bom tempo. Nossos bens são do Senhor. Para o que Ele quiser fazer. Como Ele quiser fazer. E sabe, muita gente na igreja já percebeu e entendeu isso. E muitos estão tomando providências assim. Eu fiquei muito feliz porque nós estávamos vendo alguma situação para a igreja. E o meu genro chegou para mim e falou: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. A minha casa está à disposição. Se a igreja precisar, a escritura está aqui. Eu passo agora para vocês. Generosidade no reino de Deus gera graça e favor de Deus sobre nós. Deposite no céu. Deposite seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias, doe aos necessitados, invista na expansão do reino, seja grato a Deus. E então experimente o poder da aliança com Deus. Declare as promessas da Bíblia com fé, renove as suas esperanças em Deus. Eu estava falando sobre ser generoso. Eu tenho dito à igreja, sabe, não existe como competir com o Senhor. Às vezes você quer ser generoso, mas não tem jeito de competir com Ele. No ano retrasado, eu e a Nana tínhamos uma casa, morávamos nela, estávamos felizes, mas aconteceram algumas coisas. Você sabe que em Joinville chove, e naquele dia lá, choveu e pegou justamente na minha biblioteca, nos meus livros. Aí eu fiquei tão machucado. E eu cheguei para Deus: Senhor, puxa vida, se o Senhor puder abrir uma porta para mim, eu vou ficar feliz. Mas eu estava pensando, eu vou alugar um outro lugar para eu morar. Era a estratégia que eu estava pensando para mim, para a Nana.
Então, 2 domingos depois, dois finais de semana depois, eu creio que até Juliana e Jean estavam nesse encontro marcados. Eu cheguei para o irmão e falei: escuta, eu ouvi falar que você tem um apartamento em tal lugar. Eu estava pensando em alugar, você está disposto a alugar? Ele disse: não, pastor, eu estou disposto a vender para o senhor. Tá bom, mas eu não tenho como comprar. Não, pastor, faz a sua proposta que a gente vai pensar. Aí você pode imaginar, quando alguém diz para o pastor: faz a proposta, eu fiz. Eu fiz a proposta. Nessa semana, na sexta-feira, o Cezinha, que é nosso ministro de música, advogado, trabalha na igreja, veio me trazer a escritura. Deus me deu esse apartamento. Literalmente. Eu não tinha recursos, o banco nunca me emprestaria, não financiaria. O banco não tem como financiar para uma pessoa assim, mas o meu pai financia. O meu pai faz as coisas acontecerem. Mas por isso eu e você precisamos ser pessoas que são generosas diante do Senhor. Então, por fim, potencialize a sua vida, meu irmão, minha irmã. Potencialize a sua vida para Deus. Invista no seu chamado, invista. Isso não quer dizer que você vai trabalhar aqui dentro da igreja. Onde você estiver, invista no seu chamado. Renuncie à sua vontade, consolide as alianças espirituais. Troque a fonte da sua provisão. Ministre cura por onde você for. E eu quero concluir com esse texto da experiência incrível de Eliseu. O texto diz lá em 2 Reis 2, 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, Jericó. Porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu, logo no início do seu ministério profético, da sua jornada profética, compartilha cura para uma cidade, Jericó, uma cidade sem expectativas. O problema era tão incômodo para eles, e eles ouviram falar, eles entendiam que precisaria ser alguma coisa sobrenatural. Tudo eles já tinham tentado. Quem sabe se Eliseu pudesse resolver isto? Sabe, nos momentos mais difíceis, nós procuramos quem realmente pode resolver. E a minha oração é que você seja essa pessoa na vida do seu colega de trabalho, na vida do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, daquela pessoa que não conhece a Jesus, daquela pessoa que te atende na padaria, no supermercado, no banco. Você seja a pessoa que Deus vai usar para a glória dele. E é interessante olhar para essa situação de Eliseu. As águas eram ruins e a terra estéril. Eliseu jogou sal na nascente. Você ouviu o que eu disse? Ele jogou sal na nascente. E as águas foram purificadas. O fruto de uma vida profética é promover mudanças das realidades e instalar a cura para as doenças, para as enfermidades. Eliseu jogou sal. O que eu e você somos para Jesus, para o mundo, né? Da parte de Jesus. Nós somos o sal da terra. Ei! Eu e você somos o sal da terra. Profeticamente Ele quer nos lançar para salgar a sociedade debaixo de um ambiente profético. Juntos nós seremos conduzidos às nascentes, às causas dos problemas, das contaminações, das doenças, dos reais motivos da esterilidade do Brasil, da esterilidade do mundo. E a cura será instalada. Deus nos levará às raízes dos problemas e nós ministraremos cura, purificação e novos começos. É isto que devemos estar fazendo em nossa cidade, São Bento do Sul, no nosso estado, Santa Catarina, no nosso país, Brasil, e no mundo. Nós somos o sal de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, purificando e transformando milhares de pessoas. O aborto, a orfandade espiritual serão trocados pela filiação
espiritual. E todos os conceitos serão renovados por causa do sal interferindo na sociedade. O Senhor vem sobre nós. O Senhor vem sobre nós. Eliseu ficou sem pai. Ele foi embora da casa dele. Quando ele está se despedindo de Elias. Você se lembra da palavra dele a Elias? Meu pai, meu pai. Deus sempre vai prover para mim e para você, nas nossas necessidades emocionais, nas nossas necessidades físicas, nas nossas necessidades financeiras. Deus vai prover. O que eu e você precisamos fazer é ter um coração como de Eliseu, potencializar a nossa vida, renunciar à nossa vontade, investir no nosso chamado, trocar a nossa fonte de recursos e operacionalizar a cura de Deus por onde eu e você passarmos. Aqui, Deus pode usar o pastor Jean para orar por você e você ser curado. Então, sai daqui e vai orar por outros. Leva a unção que ele lançou sobre você e lança essa unção por toda São Bento, porque Deus quer sarar São Bento. E as pessoas que ele quer usar para você, usar para isto, é você mesmo, aquele que foi escolhido e separado por ele para salgar esta terra. Eu quero orar com você. Se você se sentir à vontade, você pode sair do seu carro como nós fizemos no começo e talvez erguer a sua mão, colocar a sua mão no coração e dizer: Senhor, eu aceito esse desafio. Eu me sinto enfraquecido, eu não me sinto capaz para tanto, eu não conheço nada, mas o Teu Espírito é a provisão para a minha vida. E no poder do Teu Espírito eu quero ser usado para a Tua glória. Vamos orar? Pai, nós colocamos a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Deus, o Senhor tem constituído mesmo um reino de sacerdotes. E esses sacerdotes são boca de Deus, Senhor, para a nação. São boca de Deus para a cidade. Por isso, Pai, nós queremos mesmo decretar um destino profético, ó Deus, para a igreja refúgio nessa cidade. Deus, porta do céu e caminho para os perdidos aqui aberto, Senhor. Para que os meus irmãos e irmãs sejam usados, Senhor, pelo Senhor, para a Tua glória, Pai, na vida das pessoas nessa cidade. Abre portas, abre caminhos nas empresas, nas repartições públicas, Senhor, no comércio, nas escolas, nos lugares de lazer. Ó Deus, usa Teus servos e Tuas servas como profetas para esta hora. Nós clamamos, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado.